Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Hoje faremos a devolutiva da nossa última tarefa avaliativa e vamos refletir os nossos acertos e erros em mais uma tarefa. Na primeira questão, eu coloquei para vocês uma reflexão daquilo que a gente estudou durante o mês de outubro, que foi o quê? O Enem. Como que o espanhol se comporta dentro do vestibular do Enem. Eu disse que a gente conheceu a estrutura da prova, né? Que ela é uma prova de 5 questões, que ela está dentro do caderno de linguagens e códigos e suas tecnologias. E estudamos o quê? Técnicas de interpretação de texto, de leitura. Aí eu pedi para, diante de tudo que você estudou, descrevesse o que aprendeu sobre esse conteúdo durante o mês de outubro. Você poderia dizer que para interpretar um texto, você tinha que ler o título, prestar atenção no comando da questão, observar bem as imagens, não se preocupar com o significado de todas as palavras, porque muitas vezes o contexto é quem vai te dar a resposta. Teve gente que foi na internet e colou uma resposta aqui que não tem muito a ver. Então, pessoal, muitas vezes o que precisa é você se garantir naquilo que você estudou durante o mês. Fazer as anotações, que eu sempre falo no início da aula, printar as telas da videoaula ou salvar o slide que eu posto. Então, veja que é uma resposta simples que está dentro do contexto daquilo que eu falei. A segunda questão, eu coloquei uma questão do Enem de 2019. Durante o mês de outubro, fizemos a resolução de 2 questões do Enem, não foi? Sempre pedia para você marcar a alternativa e, além disso, justificar o porquê da resposta. Tem gente que vai lá na internet e só copia e cola a justificativa. Eu sei de onde tirou e sei também aquele aluno que respondeu com suas próprias palavras. E às vezes a resposta desses que respondeu com suas próprias palavras, mesmo não sendo a alternativa correta, vale mais do que o aluno que foi na internet e só copiou e colou, né, gente? Então vamos prestar atenção nisso. Na questão 2, eu ainda disse assim: responda a questão a seguir com muita atenção e lembre-se de utilizar as técnicas aprendidas durante o mês para interpretar textos em espanhol. Eu coloquei aqui um texto, né, retirado dessa prova do Enem de 2019. Temos aqui o comando da questão sempre em língua portuguesa e as alternativas. O texto era mileniales, así es la generación que ya no recuerda como era el mundo sin internet. Veja que logo no título do texto dá para mim saber, mesmo estando em espanhol, que vai falar sobre o que é o uso da internet, da geração da internet. Vocês teriam que ler todo esse texto aqui, né? Veja que quando ele diz algunos lo llaman generación Y, outros millennials, generación del milenio o incluso hecho bohemes. Nasceram e cresceram em uma era de rápido desarrollo de las nuevas tecnologias e quase não recuerdam como era o mundo sem internet. Mesmo estando em espanhol, com alguns termos que a gente não entende, não conhece muito, a gente sabe que está falando sobre a internet, sobre a geração Y, que chama aqui no Brasil, e aqui seria grega, né, que é o som da letra Y no espanhol. E diz aqui, são idealistas, impacientes e estão bem preparados academicamente. Muitos deles han tenido oportunidade de viajar por el mundo a uma idade temprana, de estudar em las mejores universidades e de trabalhar em empresas multinacionais e estrangeiras. Está falando aqui do jovem, da geração do milênio.
que são jovens idealistas, impacientes, que estão bem preparados, são estudiosos, fazem universidades, viajam pelo mundo desde muito cedo. E ele finaliza: la generación se compone de este tipo de personas que querem todo a la vez, no están dispuestos a suportar un trabajo poco interesante y rutinario, no quieren dejar las cosas buenas para luego, lo que se quiere es dejar su huella en la historia. Olha aqui a chave da questão, mas na frente a gente vai ver. Vivir uma vida interessante, formar parte de algo grande, crescer e desarrollar-se, cambiar o mundo que les rodeia e não solo ganhar dinheiro. Vamos aqui às dicas que eu dei de interpretação para vocês. Prestar muita atenção no título, do que vai tratar o texto. De onde vem o texto, que é o site, é o link. Veja que ele está no link chamado Atualidades, um texto que fala de coisas da atualidade. É um texto que foi acessado em 2018, né? E o texto, mesmo estando em espanhol, a gente sabe que ele se trata de jovens, que se trata de internet, da geração que muito estuda, que viaja pelo mundo, porque tem palavras que eu consigo compreender, mas eu não preciso nesse texto saber de todos os significados. Veja que quando ele pergunta assim, o texto aponta características e interesses da geração Y, no caso aqui seria geração Y, porque está no português, nele a expressão de raçuela refere-se a um dos desejos dessa geração, que é o de... No primeiro momento, de raçuela, a gente não conseguiria, talvez, traduzir para o português. Mas quando eu volto ao texto e vejo o contexto que está inserido essa expressão, eu vou entender que de raçuela é o quê? Deixar sua marca onde? Na história. Viver uma vida interessante, formar parte de algo grande, crescer, desenvolver-se, cambiar o mundo seria o que? Mudar ao mundo. Em poucas palavras que estão dentro do mesmo sentido do português, a gente consegue matar essa questão, ou seja, indicar a resposta correta, que não seria fazer a diferença no mundo. Aliás, não seria conhecer diferentes lugares, não seria aproveitar todas as oportunidades, não seria obter uma formação acadêmica de excelência, porque o objetivo do texto não é esse, e nem conquistar boas colocações no mundo, e sim fazer a diferença no mundo. Veja quando ele diz aqui, deixar sua marca na história, viver uma vida interessante, formar parte de algo grande, crescer e desenvolver-se, cambiar o mundo, é fazer o quê? A diferença no mundo. E você ia justificar, você poderia dizer, o que que faz você dizer que a resposta é a letra B? Por causa do último parágrafo, teve gente que justificou dessa forma, último parágrafo, e diversas outras respostas que vocês podem encontrar durante o texto, mas não copiar da internet, como é o que algumas pessoas fazem. Então, gente, fica aqui mais uma tarefa avaliativa, e principalmente essa voltada para o Enem, para o vestibular do Enem. Sei que tem alunos que não vão fazer, mas fica aqui o aprendizado para a vida, né? De que muitas vezes vocês vão ser desafiados em outras partes da vida, em outros vestibulares ou em outras coisas da vida, que vai precisar você se virar com aquilo que você tem. E veja que mesmo na língua estrangeira é possível interpretar um texto e encontrar a resposta correta dele com apenas algo que você aprendeu na escola, que, claro, se você sabe interpretar de maneira mais capacitada, conhece mais palavras, você vai ter mais facilidade. Mas veja que, observando o título, levando em consideração o contexto que se dá o texto, você consegue apontar uma resposta correta. Por último, foi colocado uma autoavaliação para vocês dizerem, se autoavaliarem como está as aulas remotas, né? A gente, enquanto professor, leva em consideração a opinião de vocês para melhorar no nosso trabalho. Para finalizar, comentem aqui na descrição desse vídeo o seu nome completo e quantas questões você acertou ou como foi o seu desempenho, para que eu possa validar a sua frequência, a sua participação na aula de hoje. Hasta luego!